Saudações a todos, Paulo Veras, mais uma vez diretamente do Gabinete da Leitura, esse prédio histórico, mais um templo da cultura da cidade de Parnaíba, onde hoje eu terei o prazer, a honra de conversar, entrevistar Paulo Couto, tá? Que é um dos grandes nomes da literatura da cidade de Parnaíba, ele que inclusive acompanhou ali toda a geração mimeógrafa da cidade de Parnaíba. É um cara que está sempre envolvido com produções culturais e artísticas na cidade de Parnaíba, mais precisamente no universo da literatura. E hoje ele vai trazer mais detalhes para a gente a respeito dos seus feitos dentro do universo literário. Ele, que é uma pessoa muito culta, inclusive é filho do José de Lima Couto, que foi um grande vulto da nossa cidade de Parnaíba. Inclusive aqui o filho dele vai falar um pouco do seu pai, da importância que ele teve para a cidade de Parnaíba. Meu caro Paulo Couto, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite para vir conversar comigo diretamente. Prazer estar aqui. Gabinete da Leitura, como eu costumo dizer, que isso aqui é um templo, né? Por que não dizer assim, né? Um templo da cultura de Parnaíba, mais um. Nós temos vários outros. E a intenção do programa Literário Pluriarte é exatamente esse, né? Também ocupar esses espaços culturais. Sim. E trazer pessoas importantes como você, para que a gente possa estar conversando a respeito de assuntos pertinentes, não só ao universo literário, mas ao universo cultural, né? O que a gente pode fazer para mudar a cena, enfim. Meu caro Paulo Couto, eu queria que você iniciasse aí falando um pouco da sua trajetória enquanto profissional, que a gente sabe, eu sei no caso que você foi funcionário do banco, o seu pai tem uma história muito ligada com o progresso da nossa cidade de Parnaíba, que é o José de Lima Couto. E eu queria que você iniciasse falando um pouco de como foi aí o seu começo profissional para depois adentrar no universo literário. Eu estudei no Campus Reis Veloso, em 1977, administração de empresas. Parnaíba só tinha, nesse campus da Universidade Federal do Piauí, só tinha 3 cursos: economia, contábeis e administração de empresas. E eu tive um colega de turma, o Elmar Carvalho, José Elmar de Melo Carvalho, um campo maiorense, já era poeta desde os 14 anos. Então, foi através dele que eu já tinha umas poesias. Ele ficou sabendo disso, aí ainda hoje eu tenho um caderno com as poesias. E aí ele pediu emprestado, deu uma olhada e gostou, achou interessante. E aí depois levou ali a Gráfica Norte do Piauí, conheci o proprietário, que esse jornal ainda hoje existe aqui em Parnaíba, e foi onde foi publicada a primeira poesia, e depois na Gráfica e jornal Folha do Litoral, que esse aí já não existe mais. Eu não sei nem em que ano foi que acabou, eu devia estar morando fora, em Parnaíba. Aí conheci algumas pessoas, jornalistas, Rubem Freitas, Bernardo Silva, o Garas Pimentel. Esses aí eram basicamente os personagens que estavam ali atuando, né, no cenário cultural e artístico da cidade, né? Na época, né? Na época o Rubem Freitas, ele tinha uma crônica Carnê Social era uma coluna na Folha do Litoral, e ele tinha um programa meio-dia na Rádio Educadora. E a Rádio Educadora quem tomava conta, né? O superintendente da Rádio Educadora era o Batista Leão. O Batista Leão. E também tomava conta do jornal Folha do Litoral. Né? Esse jornal ainda está... Não. Folha do Litoral há muito tempo. Mas eu acho que ele teve ativo, acho que até final dos anos 90, não foi? Mais ou menos, não sei, a pessoa mais certa para falar seria o Arlindo Leão, filho do Batista Leão. É a pessoa mais certa dessa informação mais exato. Ele foi ali ao lado tem aqui a igreja, a Praça da Graça, a igreja do Rosário. Sim. É do lado ali. Acho que é a Rua do Rosário, né? Conheci ele pessoalmente. Pois é, ali do lado. Então, lá foi nessa época que eu comecei com as poesias.
numa coluna intitulada Cosmo, e ajudei também a fazer revisão de textos de outros escritores, inclusive do Montes Ibiapina, que tinha a coluna dele tinha o nome de Ponderações Literárias Fonte Ibiapina. Também Dr. Carlos Araquém também escrevia, a professora Maria da Penha Fonte Silva. Meu pai, inclusive, meu pai também foi jornalista, né? Tinha publicar nesses jornais todos, né? E o Rubem Freitas e o Bernardo Silva faziam, e outras pessoas, eu lembro bem do Bernardo Silva, o Rubem Freitas, e a gente ajudava, né, em colaborativo, né? A gente fazia a revisão, eu pegava uma página inteira com o texto aqui original e ia revisar. E aí, porque na época era gráfica, era um trabalho que eu chamo artesanal. Aqueles linotipos, o material era muito pouco. E era uma letra por letra, né? Tinha uns tabuleiros assim, uns 3. Um processo demorado. Onde fazia a impressão, era uma máquina grande, uma coisa grande, passava um rolo assim com a tinta. Eu cheguei a ver isso. Eu conheci também, nessa época, eu conheci também a gráfica do seu Gutenberg. Interessante, né? Que o Gutenberg é o pai da imprensa. Ele é o pioneiro. Não, assim, eu fui muito amigo de infância do filho do seu Gutenberg, né? E foi aqui na rua, próxima daqui, funcionou na rua Riachuelo, a gráfica. Mas a gráfica dele era mais para fazer notas para o comércio, para as lojas. Serviços mais específicos. Tipo, podia ser até calendário, cartões e tal, né? Não tinha nada a ver com o jornal, não. Jornais somente a Norte, Piauí e fora do litoral. Tempo depois, o próprio Batista Leão, ele criou um jornal, A Libertação, do mesmo estilo, um tamanho grande, periódico, não era um periódico. Meu pai tinha assinatura desses jornais e eu lia tudo, né? Na época que, imagina, eu tinha 12 anos, na época eu fui morar em Salvador para estudar com 14. Seu pai era professor. Professor, né? Diretor de colégio. Ele fez muita coisa. Ele, na verdade, foi mais do que professor, foi um educador, né? A vida dele, mais de 50 anos dedicada à educação. Ele deu aulas, foi como professor, praticamente em todos os colégios na época. Eu lembro muito bem, menos eu acho que o colégio comercial. São Luís Gonzaga, Nossa das Graças, e Escola Normal, Ginásio Parnaibano. Basicamente todos da época. Cacheirão, sim. Colégio das Irmãs também, né? Tem uma escola, né? Isso é em homenagem a ele. E ele chegou aqui em Parnaíba, porque ele era de Brejo do Jandapurus, Maranhão. Ele tinha mais ou menos 30 anos, quando conheceu minha mãe. E ele foi convidado para dar aula de inglês. E o ginásio parnaibano era particular. Nessa época era bastante escasso, professora de inglês, né? Muito pouco. Bem, uma cidade pequena também, era uma cidade pequena. Então, poucas pessoas tinham oportunidade para estudar. Aí meu pai, já como diretor do ginásio parnaibano, conseguiu a estadualização junto ao governo do estado da época e conseguiu também a escola normal. Com a escola normal, ainda funcionou a escola normal num prédio que hoje é o Cândido Oliveira, e depois conseguiu um terreno que fica ali até a Avenida das Normalistas. Na época, chamaram meu pai de doido, porque ele foi um terreno que era muito distante, né? Mas ele imaginou que construir que a escola funcionasse ali naquele local. Ele imaginou a coisa de futuro, assim, né? Aí o que acontece? Bastante crítico. A escola, não, foi só uma pessoa que só é doido. Não, porque eu acompanhava muito meu pai, eu andava muito com ele, principalmente depois que ele já estava mais idoso e se aposentou. E então, durante um tempo, enquanto a escola normal estava sendo construída, uma escola grande e tal, e já existia o Colégio Estadual Lima Rebelo, lá em cima.
porque ele se mudou daqui para lá. E lá nesse lugar onde tinha um terreno aí funcionaram as duas, provisoriamente, a escola normal com o colégio estadual. Depois, quando foi concluída a construção, a inauguração, aconteceu a inauguração, aí saiu lá do colégio estadual. Colégio estadual, exatamente, E aí, veja só, hoje, se você for conhecer até o local, você vai ver que tem mais 2 colégios. Tem o Edson Cunha e o Padre Vieira. Então, ele tinha uma visão de futuro, né? Enxergava longe, né? É importante deixar claro aqui, informar, que a escola normal, né, juntamente com o Caxeral, é uma das escolas mais tradicionais que nós tínhamos no Parnaibense. Eu não acho, eu acho que Roland Jacó, acho que não. Eu lembro muito bem que... A normal tinha aqueles cursos específicos ali, né? Formação específica. A exemplo da Caxeral, que era contabilidade. Né? Contabilidade, mas a escola normal era para formação de professores, professoras. Entendi. Era curso normal. Mais voltado para... Nível médio. Por que nível médio? A pedagogia, o curso de pedagogia surgiu no campus Reis Veloso tempos depois, só existiam 3 cursos, depois e ficou e parou nesses 4 cursos, né? Pioneiro à frente da escola e também ele participou, vamos dizer assim, ativamente na questão do curso. Inclusive com relação à fundação do curso de administração de empresas. Ele foi a Fortaleza, conheceu a Universidade do Ceará e fizeram uma aula inaugural. Meu pai foi uma das pessoas que propiciaram o surgimento do curso de administração de empresas em Parnaíba. Tem isso também. A gente pode dizer que você, ali no seio familiar, já tinha todo esse contato através do seu pai, que era um professor público, professor de contato com jornais. E aí, depois desse período, veio a amizade que você tinha, tem, inclusive, né, com o Mar e outros mais que circulavam naquele período. Né? E meu pai também teve uma livraria durante muito tempo e vendia livros a preços módicos, assim, para os estudantes, né? Era A Escolar. A Escolar era. Essa eu não lembro. A Escolar. Era o nome e fantasia, A Escolar. D.A. Couto, que era o nome. Onde era o endereço? Ela funcionou, se não, parece que em 2 lugares, quando eu era pequeno, novo, e aí quando eu só lembro desse endereço aqui, que já foi ali no Calçadão. Rua Marechal Deodoro da Fonseca, ali, que depois foi uma sapataria de destaque. Era uma rua normal, normal. Sim. Era, em frente à igreja da Matriz, Nossa Senhora da Graça, também era foi rua. O carnaval era ali em volta, tudo acontecia na Praça da Graça. Eu desfile das escolas de samba. Era o point, né? Era, fim de semana, era o Cine Éden, tinha um Cine Hits atrás também. A igreja, a missa às 19 horas no fim de semana, de domingo, e tem aquelas lojas bonitas que estão aqui acabando, né? Infelizmente o centro histórico está abandonado. Eu vejo que o prédio que eu lembro, eu posso dar como exemplo, que não era para estar acontecendo isso, era para estar conservado, é o prédio do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Parnaíba. É um patrimônio. Claro, é um patrimônio. É verdade. Não é? Paulo, então voltando aqui à nossa pauta, né, a gente está muito disperso. Você falou já, né, da sua infância, desse seu contato direto que você teve com o seu pai, né, que ele, de fato, lhe influenciou bastante nesse universo da escrita, da literatura, ele como professor, inclusive. Eu queria que você falasse agora... Eu tenho pessoas da minha família, meu irmão... Minha irmã se formou na Escola de Belas Artes da Bahia e também depois foi professora, especialista em cerâmica, continua trabalhando, né, em Salvador, morando em Salvador. O Vitor, da Universidade Federal da Economia, da Universidade Federal de Economia, fez pós-doutorado na França e também estudou na Bahia, o Regis, né? Ele mora aqui em Parnaíba. Agora, está morando. Minha mãe ainda estava viva, né? Não digo agora não, já faz tempo. Entendi. Já estava viúva, tinha ficado viúva.
e ele veio morar aqui e ficava mais com ela. Depois faleceu e tal. E o Vitor já é mais recente, o Vitor é que é mais recente. Ele se aposentou da Universidade Federal da Bahia e veio morar aqui e morar na casa que foi dos meus pais, né? Tá, agora voltando aqui para você. E aí, como professora, tem minha irmã, né, o Vitor, meu pai e minha esposa, Marta. Tudo. Legal. Só que eu nunca pensei em ser professor, porque eu acho que uma coisa principal para ser professor é ter paciência. Com respeito a todos os professores, que é uma profissão que exige muito, né? Exatamente, né? Infelizmente, não. Ou seja, os professores são mal pagos, né? Todas as profissões, tem que ser bem valorizado. Eu quero dizer no sentido de que, assim, vida de professor não é fácil. Não. Eu quero dizer nesse sentido. Não, porque você leva... Meu pai, no fim de semana, ele podia estar fazendo outras coisas, corrigindo provas, provas e mais provas. Eu nunca fui professor, não, mas eu fui criado Ele não tinha quase tempo, assim, para estar com basicamente por um professor, e eu acompanhei a rotina, né, o dia a dia, eu posso dizer, assim, com segurança que eu sei como é que é a rotina, como é que é a vida de professor, que não é fácil. Mas, enfim, voltando para você aqui, você falou lá atrás, né, do seu contato direto, através do seu pai, que era uma pessoa culta no universo literário, através de jornais, de livros, etc e tal. E ele me ajudava quando eu comecei com poesias, tempo depois comecei a escrever crônicas. E as crônicas, ele me fazia a revisão. Agora, e aprendi muito com ele português, a escrever melhor e tudo. Ele me dava livros e tudo. Entendeu? A partir de que momento, se você conseguir lembrar, você de fato começou vamos dizer assim, a escrever e produzir mais e focar no universo literário? 1976, um pouco. Já naquele período. Quase ingressando na universidade. Eu voltei de Salvador, eu morei em Salvador, terminei o ginásio, fui científico. Voltei a morar em Parnaíba e aí eu comecei a escrever as poesias, né? Isso em 1976, 1976, eu com 20 anos. Desculpa te interromper, mas pode fazer uma pergunta interessante, importante. Esse período que tu passaste na Bahia, você ainda era jovem? Ou já era não, eu fui com 14 anos, para terminar o ginásio e fazer o científico na época. A gente ficaste lá até o quê? 20 anos, 20 e poucos anos? Não, eu vim antes. Vim antes. Sim. Vieste antes. Legal. Aí, 20 anos. Ou seja, a questão da escrita sempre estava ali presente contigo, sempre te acompanhando. Lá em Salvador, era assim, minha irmã, ela estudando na Escola de Belas Artes, ela tinha um trabalho de diagramação no jornal à tarde. Esse jornal acho que acabou. O jornal à tarde, ela fazia a diagramação. Ela também escreve? Escreve as coisas que tem a ver com o trabalho dela de cerâmica, que se especializou em cerâmica, né? Ela continuou, ela tem ateliê, ela continua trabalhando, ela faz exposições, ela recupera peças de cerâmica e tudo, com outros artistas também na Bahia e tudo. Então eu tinha, o que é que eu tinha? Eu não tinha nada, meu dinheiro era pouco, né? Meu pai, professor, não tinha tantos recursos. Aí o que é que eu fazia? O que é que eu tinha disponível no apartamento? Era só eu e minha irmã. Aí eu encontrei o livro do Torquato Neto, li Os Últimos Dias de Paupéria, tinha uns discos, aí eu escutava os discos. É isso, escutar discos desde o tempo da livraria escolar, porque meu pai vendia discos, né? E aí tinha os discos dela, tinha os livros, aí eu mexia em tudo. E o jornal, ela levava um exemplar. E aí eu lia tudo, eu lia até a página policial. Então eu sempre tive esse interesse, né? Curiosidade também. Paulo Couto, para quem não sabe, você idealizou e participou de diversas, a geração mimeógrafo na cidade de Parnaíba. Isso. Eu queria que você falasse agora disso e qual foi, assim, na verdade, a sua primeira produção no universo literário, seja ela participando de alguma coletânea, antologia, ou produzindo algum livro com outros autores, enfim. Não, nessa época, quando eu comecei no jornal, a publicar nesses dois jornais, nós estávamos vivendo a geração mimeógrafa, chamada geração mimeógrafa. Já existiam jornais, tinha o Batalha do Estudante, do Kenar Cruel, tinha o Neo Jornal da Ednólia Fontinelli, do Colégio das Irmãs, que ela estudava lá.
tinha o Inovação do Reginaldo Costa. Eu estou tentando lembrar. Uma coisa curiosa é que nesse período eu cheguei a fazer considerável de jornais que estavam ali, né? E época da ditadura, né? Estavam na ditadura. Toda a repressão, mas porque o que acontecia mais era a produção era em Teresina e outras cidades, as cidades maiores, né? Parnaíba foi mais tranquilo. É uma cidade pequena. Devia ter, então, o quê? Não sei, 30 mil habitantes, 40 mil, não sei. É uma cidade pequena. E aí eu colaborava com todos esses jornais, com textos, né, com poesias e crônicas. E eu e Elmar e outras pessoas criamos um grupo, e o nome do grupo ficou assim, Grupo Abertura Força Jovem. Foi na época da abertura da ditadura, que começaram a faltar os exilados, né? Acho que foi o último governo. O período que a ditadura já estava ali se enfraquecendo. Isso, estava. Então, criamos um jornal chamado Abertura, né? Abertura. E esse jornal, eu fui o editor, fazia tudo praticamente, né? Eu fazia tudo, ia com a pessoa, era custeado pela prefeitura, na época do Batista Silva, o prefeito. Então, era rodado esse jornal lá no Roland Jacó. Realmente, nessa época já tinha o Roland Jacó. E tinha uma impressão em offset, que era o começo do offset. Era só a tipografia São Luís, acho que é bem aqui na frente, foi aqui. Agora estão fazendo só carimbo. Tinha a impressão offset, era só a capa, a primeira página. A capa não, era um jornal. Na abertura, a capa e a primeira página e a última página era feita em uma cor só. Então, foram quatro números, quatro edições. Para a época já era um avanço, né? Era. Existia demais, um desses mais. O Querela. Essa gráfica, bem aqui, que nós vizinhamos, esse prédio, a gráfica americana já existia, e o Fernando Ferraz já estava estudando Direito em Fortaleza, e nas férias do mês de julho ele fazia um jornal e eu ajudei a colaborar com o texto e tudo, que era o Querela. Esse eu estava esquecendo de falar. E era feito bem aqui nessa gráfica, aqui ao lado. Qual era o conteúdo assim que vocês... Era poesia, o Flamarion, que foi meu amigo de infância, Flamarion Cunha, professor do Cobrão, professor do Colégio das Irmãs, agora está morando em Palmas, ele fazia os desenhos. Sim. Eu conheci, foi no professor. Isso. Então era poesias, crônicas, literatura. Um jornal com desenhos, com charges, era. Falando aqui, por exemplo, no caso desses jornais, eles duraram pouco tempo. O que eu fiz como editor foram 4 edições apenas. Mas o Inovação não era assim um periódico certo, com data certa do lançamento ser veiculado, porque era irregular, mas foi o que durou mais tempo. 10 anos foi. Inclusive Inovação. O Inovação está com mais de 40 anos. Na época do governo, o prefeito começaram a mexer na Praça da Graça e parece que não sei o que aconteceu, colocaram os tapumes, nada dessa praça acontecer, né? 1 ano, 2 anos, aí episódio lá que aconteceu. Até que Inovação sempre provocativa e tudo, muito combativo, com tudo, né? Principalmente com relação às ações da prefeitura, do governo e tal. E aí, um belo dia, estudantes, principalmente acho que do Colégio Estadual Lima Rebelo, com a ajuda dos motoqueiros, pegaram gasolina, tocaram fogo nos tapumes. Isso em 2020, 2019, o Reginaldo Costa fez uma edição especial, eu ajudei a fazer também. Tem até uma poesia minha sobre a Praça da Graça, com fotografias e tudo. Sim. Exato. Os 40 anos, com o título 40 anos da queima dos tapumes, o jornal. 40 anos da queima dos tapumes. Esse episódio, tu sabe dizer se ele repercutiu nacionalmente na época? É possível dizer? Não sei, porque na época essa... Não tinha tudo era de comunicação, não. Tudo era difícil. É mais centralizado ali, né? Hoje em dia as coisas, você vê, tudo acontecendo quando aconteceu no momento, mas o meu tio pai sempre falava disso. Isso ocorrido, né? Sim.
Agora eu posso dizer assim, foi uma pena, porque a praça era muito bonita. E não deviam ter feito isso. De tudo isso que aconteceu, a praça foi descaracterizada, Totalmente o que era. Ainda fizeram o coreto, fizeram outro coreto, mas acabaram, porque se a pessoa chegar ali na estação do trem, tem uma peça, vamos dizer assim, que era o chafariz, está ali abandonado dentro do mato, em frente à Secretaria de Educação, bem aqui na Estrada de Ferro, né? E tinha os postes de ferro, os globos assim redondos, sumiram. Pode estar em a casa de alguém. Era uma assim, tinha a pérgola, na verdade essa peça é a pérgola, lembrei agora. A pérgola é uma coisa que as crianças, todo mundo gostava, tinha tartaruga, né? Tipo de cágados, né? E peixes, né? Legal. E além disso tinha, o que eu lembro bem, era a pérgola, o coreto, aos domingos tinha a banda municipal tocava aos domingos, de noite, todos os domingos, né, nesse coreto, né? Que eles fizeram, mas fizeram já em outro local, diferente. E o monumento já existia, né, isso aí não mexeram. A única coisa que não mexeu praticamente foi o monumento. O monumento da Independência, não é isso? Sim. Em frente à Câmara. Em frente a Câmara e a igreja. Entre a igreja, a Catedral e a Câmara. Pois é. No mais... seria até um crime, né? Basicamente isso aí. Mas, Paulo, vamos aqui voltando para a sua produção, para a sua arte, você já falou aí, né? Do seu início, né, da sua iniciação no universo literário, falou um pouco da sua família, da importância que seu pai tem para a cidade de Parnaíba. Agora, minhas publicações, só porque eu acabo lembrando depois, mas eu só quero acrescentar que o Jornal Dia de Teresina tinha um suplemento, tinha uma página inteira sobre. E eu tenho tudo guardado, tenho mais de 40 anos com esses recortes da Folha Litoral, dessa página cultural do Jornal Dia de Teresina, tem muita coisa minha, e de outros poetas e escritores, né? Eu estava esquecendo, porque assim, era da capital. Como eu tenho mais contato com você, eu já sabia, né, um pouco desse seu contato que você teve lá atrás, pode-se dizer com o nascimento das publicações que aqui existiam, dos jornais. Eu quero também falar assim, é um assunto muito interessante, e ali está registrado boa parte da nossa história. Né? Pois as coletâneas, nós participamos de coletâneas, eu participei com o Alcenor, com o Ednólia, com o Elmar Carvalho e outros, Salada Seleta, ver se eu lembro, Galopando com o pessoal de Teresina também. Sim, eu ia até falar disso agora. E Poesia do Campus, foi na época que o Elmar foi do diretório acadêmico. Sim, esse é mais antigo. Não, nessa época da geração mimeógrafa, período. E falei de 3, né? Em 3 tempos que foi eu, Elmar e o Kenar. E esse Galopando, como tinha... Acho que sim. Esse Galopando com o pessoal, com alguns escritores, Rubén Nascimento, José Maneiro e tal, de Teresina, o lançamento foi na livraria Corisco, que na época do professor, que é de professor, advogado, escritor, Cinéas Santos. Foi nessa época que eu conheci. E foi, sim, escreve, está sempre e eu compartilho muita coisa dele que eu gosto. Me identifico muito, sim. Aí o lançamento foi na livraria Corisco, que não existe mais, infelizmente. Foi lá eu conheci o Gerrego de Carvalho, nessa livraria, e agora para lembrar, e um outro escritor agora. O Gerrego é teresinense? Eu não sei, ele é piauiense. Aí o livro Rio Subterrâneo, eu tenho uma dedicatória dele, certo? O outro foi Francisco Miguel de Moura, pronto, esses 2 eu conheci. E tudo através também do meu primo, Paulo Henrique Couto Machado, sobrinho do meu pai. Que ele se formou em Direito, foi promotor público em Teresina, nasceu em Teresina, e poeta, publicou através da livraria O Corisco várias coisas, livros, eu tenho algumas coisas dele, sabe? Tem o Cirandinha, tem Tá Pronto Seu Lobo, é outro livrinho que foi publicado através da livraria O Corisco, né? Foi uma época muito rica, assim, muito bom. É interessante essa sua história, né? Saber que você teve contato, né, direto, inclusive, com diversos nomes
da nossa escrita, né, do universo literário, né? Você citou alguns exemplos aí, como Elmar, dentre outros, né? Sim, Que foram o pessoal que, de fato, por que não dizer assim, deram início, Alceno Candeiro foi meu professor de literatura, um dos grandes nomes da literatura do nosso estado. Sim, sim. E, assim, é muito legal trazer ao público, né, as pessoas que vão nos assistir posteriormente, de tarde, de manhã, de noite, enfim, né, trazer um pouco dessa sua história, que é muito rica, inclusive, você que teve contato com essas pessoas que, de fato, foram os pilares ali de toda essa produção, não só no universo jornalístico, mas literário também. Mas agora eu queria que você falasse qual foi a tua primeira produção de livros, que a gente sabe que você participou de algumas antologias. Sim, as antologias eu já citei. E está à frente também, inclusive agora, a mais recente que inclusive eu participei, que foi o Parnaíba, Passado, Presente e Futuro. Né? Parnaíba, a gente vai falar já disso Passado, aqui. Presente e Futuro. Mas antes eu quero que você fale qual foi a sua primeira, vamos dizer assim, produção em termos de livro, fora as antologias. Poxa, agora eu vou começar a trabalhar. Certo, eu fiz o concurso do banco, ingressei no banco, aí eu passei a me dedicar mais para a família, o emprego, e também a questão eu ingressei fiquei muito tempo como delegado sindical e participava daquelas reuniões anuais lá nos sindicatos bancários. Tu tiveste também um envolvimento com partidos políticos. Sim, Isso tudo não tem. Conheci muitos políticos que ainda estão atuando na política, como Elton Dias, a Flora Isabel, o Marcelino Fonteles, que é o pai do Rafael Fonteles, que é o atual governador. Sim. O Carvalho, qual era o nome dele, que faleceu, não era? Eu não me esqueci agora o nome dele. E outras. Viam pessoas, tinham os convidados da CUT de São Paulo, Recife, e eu como delegado, eu estava sempre presente. Então, eu deixei um pouco a literatura nesse período aí, quando eu estive no banco. Mas ainda escrevi alguma coisa. Eu lembro que eu já estava trabalhando em Luiz Correia, e eu escrevi na época todo mês de setembro tinha era o dissídio coletivo dos bancos, da própria instituição. dos bancos, todos os bancos eram dissídio coletivo, que a gente acabava fazendo greve. Porque sempre aquela questão quando eu chegava no aumento do salário, aí os banqueiros não queriam dar, né? Compreendo. Renovava aquelas cláusulas todos os anos de direitos, e isso com relação a férias, não sei o que, licença maternidade, coisas desse tipo, eu não estou esquecendo. Então, todo ano tinha, e eu participei de todas as greves, enquanto eu fui do banco, todas as greves, né? Mas em um determinado momento, no mês de setembro, ainda em Luiz Correia, eu escrevi um texto, e esse texto, não sei se foi através do Elmar, tem um jornalista que ele é dedicado só escreve, tem muitos livros dele, alguns livros dele aqui na Banca de Revistas do Louro, né, na Praça da Graça. Eu esqueci o nome dele, mas ele publicou esse texto que eu fiz, que tinha tudo a ver com a greve, com a época, né? Falando eu fiz uma comparação, assim, desses eventos que tinha. Como se fosse uma disputa, um jogo entre patrão com empregado, sabe? Eu fiz uma analogia, uma coisa assim. Aí ele gostou e publicou. Eu tenho isso, nunca publiquei, está guardado. Inclusive com uma cartinha, o Elmar está estudando, já está morando em Teresina, a cartinha explicando tudo direitinho. E mandou o recorte de jornal e tudo. Isso aí eu ainda vou escrever sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta curiosa. Nesse período tu estava ativo com essas ações mais voltadas para a política? Sim. Não, política nem tanto, é mais com relação ao sindicato, os bancários. E tal, né? Mas só fez algum tipo de retaliação, algum tipo de pressão, não, né? Não. Aí tinha um jornal, o sindicato publicava um jornal, e a gente tinha as reuniões, e às vezes estava eu como representante do banco, do banco não, dos funcionários como delegado sindical, ou
ou suplente de delegado, porque às vezes eu ficava como suplente, a gente recebia a visita do presidente do sindicato, né, muito bem do Wellington Dias, depois foi a Regina Souza, e a gente ia para fazer reunião com os funcionários. Essa gestão tinha, e depois foi a Regina Souza, porque ele se candidatou, aí foi que ele entrou na política, ele se candidatou e conseguiu ser eleito. Eu ajudei, inclusive, com os votos. Agora, me permite te fazer uma pergunta. E a Regina Souza ficou no lugar dele. Me permita lhe fazer uma pergunta um pouco incômoda, mas que eu acho que é necessária. Todo esse contato que você teve com esse pessoal, né, com essas pessoas ligadas, né, ao sindicato, ao sindicalismo, às instituições, à política. Como é que era a tua visão em relação a esse contato que tiveste com essas pessoas dentro da tua cabeça, considerando a tua aptidão, a tua vontade de escrever, a tua vontade de produzir livros? De que maneira você via a cabeça deles? Como eles pensavam? Ou tu não ligava para isso? Na verdade, eu era muito passivo nessa época. Eu ficava mais... Eu não participava, assim... Eu nunca... Você não batia de frente, não gostava de bater. Nunca discursei, nunca nada. Simplesmente participava assim, ouvindo, vendo. Mas eu conversava com as pessoas. Conversava com outros colegas e tudo. E tinha um café da manhã, depois... E era o dia todo, com palestras, com gente de fora, com esse pessoal. Então, foi muito bom. Isso uma vez por ano. E servia também para escolherem o representante do Piauí em São Paulo. Entendeu? Porque assim, o sindicato reunia todos os bancos do Piauí, né? Todos os bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todas as instituições. E no final desse encontro tinha um dos objetivos, e era escolher um representante uma pessoa que iria representar o Piauí em São Paulo, no encontro de todos os estados, né, em São Paulo. Então era sempre essa finalidade. Mas aí, embora você nesse universo, vamos dizer, distante da escrita, da literatura, do jornalismo, você sempre estava por ali produzindo e tal. Um pouco, mas muito pouco. Né? Eu sempre gostei de escrever frases. E algumas vezes eu escrevia frases até provocativas no mural que tinha na agência de escorrer. Mas fala pra gente aí, nosso telespectador, qual foi exatamente o momento que tu começou realmente a produzir, vamos dizer assim, com mais afinco, né, com mais comprometimento, né, porque a gente sabe que você é uma das pessoas parnaibanas ligadas ao universo literário que tem produzido uma quantidade considerável, né, de livros, participou de antologias, dirigiu, esteve à frente de coletâneas, né, inclusive eu tive a oportunidade de participar de uma delas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre. Eu queria que você falasse. Mas aí teve um salto, né? Porque foi depois que eu me aposentei. Depois que eu me aposentei, eu voltei a escrever como eu escrevia antes, poesias e crônicas. Duas coisas. Há pouco tempo eu recebi uma crítica de um amigo, eu acho, não sei, eu encaro, para mim tanto faz. Ele disse que eu não sou poeta, que eu sou cronista. Mas tu encarou com naturalidade. Na brincadeira, eu digo, rapaz, na verdade, eu sou um aprendiz de poeta. Quero aprender com os maiores poetas que nós temos. Cronista só lembra a época desse colonismo social, porque inclusive o Jornal Inovação, na primeira página dizia, o único jornal que não tem cronista social. Então, cronista só lembra isso, né? Característica da época. Na época eu não falava crônica, eu falava artigo, publicar um artigo no jornal, era assim. Agora eu falo muito texto, ou crônica, né, ou poesia. Mas na época era um artigo, publicar um artigo. O nome era esse. Essa é a história de crônica. Tá, então mas eu falei de boa, recebi a crítica de boa. De fazer um pequeno resumo, né, da sua trajetória, do seu portfólio, inclusive, né? As antologias nas quais você participou, Galopando, Em Três Tempos, Salada Seleta, Poesias do
Campus com U, né? Porque é o campus universitário. Sim, faz referência à universidade. É porque foi através do Elmar, que era na época o presidente do diretório acadêmico 3 de março. Né? Na época de faculdade, desde quando eu cursei a administração. O Elmar e aí também. Depois, né, você vem para... Né, colaborou com os diversos jornais nos quais você já falou. Sim. Né? Colaborei. Aí tem aqui listado Poesias e Crônicas em 2022, Textos em Fatos e Fotos em 2022, participou de Parnárias 2017. A minha primeira, o que eu comecei em 2020, esse livro aqui, Poesias e Crônicas, eu fiz este aqui pensando que ia fazer só este, Poesias e Crônicas, tá? Essa foi tua primeira produção? Autoral. Aí eu só lancei ela em 2022. 2022 eu lancei juntamente com esse aqui. E este aqui, Textos em Fatos e Fotos, eu fiz com meu irmão. Tanto é que eu estou aqui como organizador. Com minhas poesias, como sempre, né, Poesias e Crônicas, e mais ou menos a metade do livro tem essas fotos que eu escolhi da minha família. E aqui são os textos que o Vitor também escreve, está morando aqui. Se aposentou. Foi basicamente um livro produzido sobre tudo isso aqui sobre meu pai. Membros da família. Não, isso aqui é só o Vitor. Isso aqui é só o Vitor sobre meu pai. Legal. Ele explica, contém tudo aqui sobre a boa parte da vida de meu pai. Tem uma monografia que ele havia publicado e depois acrescentou as poesias que chama Corbélias. Tem tudo, sabe, que Paulo, acrescentou muito. Desculpa te interromper para falar uma coisa importante. E depois, só para completar, depois eu lancei esse aqui. Esse aqui eu lancei no café que fizemos no Sarau, na mesma época, mais ou menos. Esse livro aqui, você me presenteou. São os recortes. Esse é basicamente, vamos dizer assim, um resumo, um retrato de toda aquela tua trajetória. Eu peguei a maior parte dos recortes. Pode ver que tem foto aqui dos recortes publicados na Folha do Litoral, na coluna Cosmo. Quase todos estão aqui. Só que eu tive que fazer... Uma espécie de apanhado daquele período, essa produção foi feita nessa época. Só que eu tive eu tive que fazer uma revisão, uma boa revisão. Mas aqui na quarta capa, está explicando aqui, tem nota, os textos foram escritos e publicados em 1977, 78, 79, 3 anos. Mas aqui também explica o seguinte, sem perder a essência. Textos foram revisados e alguns diminuídos no seu tamanho, mas sem perder o conteúdo e a essência das suas mensagens. Legal, ou seja, houve uma preocupação em melhorar os textos. Sim. Porque aqui foi o começo. Inclusive esse livro aqui, eu aproveitava. Eu estou sempre aprendendo, estou sempre... Você, telespectador, pode e deve adquiri-lo, né? Ele está à disposição aqui na Banca do Louro, na cidade de Parnaíba. Na Banca de Registro do Louro só não tem este. Ou então você pode estar entrando em contato com ele aí através do Instagram do próprio Paulo Couto, vai lá no direct, entra em contato com ele para você adquirir algum desses livros. Somente esse não tem, que foi o primeiro seleta, porque acabou rapidinho. Agora, esse foi o primeiro. Deixa eu só falar algo que é importante aqui para o nosso telespectador. Você, além de ter toda essa riqueza histórica lá, que você já falou aqui no começo da nossa conversa, né, teve contato com todo aquele pessoal, essa galera que iniciou de fato o jornalismo na cidade, as primeiras obras, teve ali de frente, inclusive, como você falou também no período que você esteve envolvido lá com o Paulo Branco e tal. E ali, obviamente, isso tudo lhe trouxe uma experiência, né? E, inclusive, esse seu livro aqui, que eu fui presenteado, que é bem legal, recomendo você conhecer, que aqui basicamente fala muito, né, do que foi. Tem muito a ver com a época dos anos 70 e começo dos anos 80, isso aqui. Inclusive, também você participa de alguns grupos, ou já participou de grupos de fotografia, e é um idealizador do Clube dos Poetas Mortais. Sim, é o grupo, que é o clube do... Vamos falar agora disso aí, fala como é que surgiu essa ideia. Eu sou tesoureiro, inclusive sou tesoureiro do Parnaíba Foto Clube, que existe, está ativo. Legal. Atualmente Mas vamos falar agora do Clube dos Poetas Mortais. Pois, a ideia é sua, surgiu... Tem tudo a ver com o Parnaíba Foto Clube. Por quê? Legal. A gente se reunia aqui no Bar do Joca, Porto das Barcas, o restaurante Aventura. Fechou. Infelizmente, ali era bem legal. porque era um espaço muito legal, muito bacana. Então,
Na época o presidente era o Helder Fontinelli, atualmente é o Mauro Freitas, que é um primo meu, presidente do Parnaíba Foto Clube. E a gente se reunia toda sexta-feira, chegou até 30 sócios. Existia essa assiduidade. Tinha, sim. Aí toda sexta-feira a gente se encontrava, mas a gente não falava somente de fotografia, porque se torna chato, maçante, né? Eles falavam de tudo que estava acontecendo, política, na época, no dia, no momento e tal, de tudo, né? De tudo. Então era muito interessante. Aí chegava lá e ficava na calçada, Aí um chegava, pedia uma Coca-Cola, outro pedia uma cerveja, e ficava ali tudo pertinho e tal. E era ali a gente conversava e acertava, por exemplo, passeios fotográficos, partia dali. Fizemos viagens, passeios fotográficos na cidade, e várias ocasiões, e fizemos 4, se eu não me engano, foram 4 varais com exposições, fotografias aqui ao lado da Banca do Louro, na Praça da Graça. Cheguei a ver um deles. Varal de fotografias, 4. Muito bonito, professor. E fizemos também uma viagem a 7 cidades, teve lá um workshop, fotografamos. Isso tudo custeado por vocês mesmos? Tinha alguma coisa? Não tinha apoio de ninguém, não, mas tinha mensalidade. Muita gente contribuía. Naquela época, em 2006, já era R$10 a mensalidade. Dos próprios membros? Sim, não tinha ligação nenhuma com nada de... Empresa nenhuma, nada. Para a gente mesmo. Aí, nesse período do... É o que acontece com esses livros aqui, que são custeados pelos autores participantes do livro da coletânea, né? O Clube dos Poetas Mortais, a gente pode dizer que surgiu ali. A partir dali, porque assim, aconteceu uma tragédia, né, com o nosso amigo que tinha um turismo, né, fazia o turismo, que era Sim. E ele fez parte, estava ali sempre com a gente, ele era o Moraes Brito. Sim. Então, também fazia parte do clube. E ele ficava para lá e para cá, porque a agência de turismo dele era em frente, assim, né? Ele só fazia atravessar ali. Então era muita gente boa. Eu sinto muita falta, assim, infelizmente. Aconteceu o pior, né? E proporcionava, sim, com ele conhecia muita gente na área do turismo. Então ele levou, chegamos a fotografar o cavalo marinho lá na Barra Grande, foi ele proporcionado por ele. Então ele tinha facilidade para isso. Fotografamos uma vez na beira do rio, mas em um hotel que fica ali depois do Sesc Beira Rio, um hotel que tem ali, e aí ele tinha acesso e conseguia passeios com a lancha rápida, saindo daqui, Porto das Barcas, até o encontro do rio com o mar. Ali onde é o porto, né? Sim. O tal porto que... Foi um trabalho bem legal, né? E vocês saíram simplesmente daquela ideia de estar fotografando o pôr do sol, por exemplo, né? Ah, sim. Para fazer fotografia com essa, vamos dizer assim, com essa colocação. Passeio no Delta, fizemos passeio no Delta, fotografamos o macaco, o prego, né? Prego, né? Acho que é. Sim. Que tem no Delta, faz né? parte daquele sistema. Sim. Mas a gente tinha que sair da lancha para ir com a canoa. Nos igarapés. Está fotográfico procurando. É uma verdadeira cena de aventura. Jones, né? É uma aventura, mas é legal demais, né? Tempo bom. Então o que acontece? Teve esse episódio e também o Joca colocou, justamente nas sextas-feiras, um grupo de chorinho para tocar. E a gente não tinha mais como conversar. Entendi. E aí tivemos que sair dali para fazer encontros em outros locais. E acabou não tendo mais um local certo. Era no café do shopping, era assim, o outro café e tudo. Foi a época que o Mauro assumiu. E aí eu tive a ideia de criar esse Clube dos Poetas Mortais. O nome... Exatamente, lembra? Eu criei dia 27 de dezembro de 2020. O clube foi registrado no cartório em junho do ano seguinte, 2021. E após o registro do cartório, eu providenciei logo
o cadastro Ou seja, CNPJ, o o CNPJ, funciona, com pessoa jurídica, de forma toda organizada, no sentido mais amplo da palavra. claro, e anualmente é prestado as contas com a Receita Federal, porque é pessoa jurídica. Sim. Todo ano eu contrato um escritório de contabilidade para fazer isso, no mês de fevereiro. E já foi feita a alteração da diretoria, também já registrado em cartório. Quando tem alteração ou do estatuto ou da diretoria, é registrado em cartório. Deixa eu te Está fazer em dia. Tanto é que eu posso só acrescentar uma coisa com relação a isso, e que está apto a participar de editais. Exatamente. Coisa que nunca se fez, né? Me permita fazer uma pergunta em cima dessa questão do grupo... do Clube dos Poetas Mortais. Dos Clubes Poetas Mortais, né? Desculpa. Existe um outro grupo organizado dessa forma em Parnaíba? Você tem conhecimento? Tem o Piauí em Letras, Piauí Poético, né? Eu acredito que seja, né? São esses grupos, porque eles conseguem fazer os livros, né? Mas só que a ideia do Clube dos Poetas Mortais não é só literatura, é abrangente para todas as artes, tudo relacionado à cultura, como fotografia, cinema, música, teatro, artes plásticas, folclore, tudo relacionado à cultura, apesar do nome, porque até uma certa época todo mundo achava que era só para poetas. Não é só para poetas. Aí foi uma jogada para chamar a atenção o nome, né? A gente também não pode se estender muito. A gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Você é um cara muito simpático, muito articulado, inteligente. Eu vou pedir agora para a gente dar uma resumida e, lógico, não deixar alguns assuntos importantes de fora, né? Vamos falar agora dessa ideia da última produção. Seleta. Eu lancei. Vamos falar dela agora. Tá, vamos falar do clube agora, sim, né? Sim. Não é isso? Sim. Então, pegamos a época. Lá, 2020. Pegamos a época da pandemia. Sim. E o que a gente podia fazer eram as lives. Fizemos algumas lives. Sempre no canal também no YouTube, né? Foi depois. Foi depois. Foi logo, na verdade, sim, porque eu usei o CNPJ, né? Mas olha só, o que a gente podia fazer na atividade, uma ação, eram as lives. As lives com sorteio de 5 livros. E a participação de 12, 14, 15, 16 pessoas. Fizemos algumas lives. Depois, acho que quando a pandemia, não sei, o pessoal já se vacinando, aquele negócio, aí começamos a fazer encontros presenciais. Fizemos um aqui no Porto das Ruínas, Porto das Barcas, fizemos uma pizzaria, Sabor de Frutas, e sempre com música ao vivo, né? Esses encontros presenciais sempre com música ao vivo, Gregório Neto tocando, nas Ruínas teve o Gregório Neto, teve o Zé Paraguaçu, que é de Floriano, uma ex-aluna do Gregório, porque ele teve uma escola de música, também tocou um violão tocando e tudo. E apresentações, o Carlos Pontes fez uma apresentação muito bacana, isso nas Ruínas, né? E fizemos também um sarau, foi quando o clube foi convidado, foi o Danilo Melo quem convidou, queria secretário não, ele já como professor já. Mas ele foi secretário, sabe? Foi, mas muito tempo, Não, foi agora, né? Sim. Que também aí faz parte do grupo. Criaram um grupo, criou integrante do grupo, né? O grupo para fazer a Semana de Cultura em Parnaíba, e ele com outras pessoas, mas ele fez o convite para mim, né? De Paulo, o Clube dos Poetas Mortais está convidado a participar dessa semana e tal. O que nós fizemos? Fizemos um sarau. O sarau foi no Cafeína, cafeteria que não existe mais. Foi ali mais ou menos à frente do shopping, na Avenida São Sebastião. Mas foi muito bom. E foi no inverno, mas mesmo assim, no mês de abril, e na sala fechada, com ar-condicionado, mais de 40 pessoas. E teve a Fátima Castelo Branco, cantou improvisadamente, né? Cantou, o Pedrinho Guita cantou, e várias pessoas falaram. O Joaquim Lopes Saraiva, do Teatro Saraiva, falou, o Cláudio Arlindo, Carlos Pontes, muita gente, participação foi muito bom. Então, nessa época, era para lançar a revista do Cláudio
que estava no começo, a revista, já foi após o Piauí, após o Piauí, a revista. Piauí Poético. Exato. E eu estava lá com meus livros e tal. Então, e participamos também desse encontro de arte e cultura de Parnaíba no Teatro Saraiva. Participamos já este ano, não, ano passado, 2025, 2024. O ano anterior participamos. Então, o clube sempre está em atividade. Poderia fazer até mais. Mas o que acontece também é que nós não temos recursos. Não temos. Né? Sem dinheiro não faz muita coisa, né? Tá. Paulo, e assim, aí porque acabo falando. Falei das lives, falei de encontros presenciais, depois eu lancei a ideia desse projeto Seleta do Clube, Seleta Mortais, para editar livros. Não é isso que você vai falar agora? Também, pode falar. Certo. Então... Esse aí reúne vários escritores, né? São coletâneas. Então, o primeiro foram lançadas 3 edições, não foi isso? Deixa eu pegar bem aqui. Foram feitas 3 edições? 3, até agora foram 3, estamos trabalhando na 4ª. Essa primeira foi lançada exatamente em que ano? Não, eu lancei livros em 2022, 2023, 2024, 2020, todo ano eu estou lançando livro. Aí, 2022, foram esses meus 2 aqui. É interessante colocar... E o do meu irmão, o Vitor, de contos, aqui, né? Paulo, aí, então, o Seleta começou a ser lançado, os livros começaram a ser lançados em 2023, lancei do Seleta, 2023, 2024, 2025. E agora estamos trabalhando no 4º. O ano passado, não foi o Seleta, foi esse que demos um tempo no projeto Seleta, lançamos esse com um tema específico, o passado, presente, futuro, com um tema específico. É um prazer de participar. Exatamente. Aqui eu assino como Sassi Nakamoto, que é um dos meus referentes. Muito bem. Me fale disso aqui, como surgiu a ideia de fazer essa... É uma antologia? Coletânea. Como surgiu a ideia de fazer esse livro voltado exclusivamente para a nossa cidade? As ideias acontecem assim. Uma coisa natural, não é uma coisa programada. Não acontece. E aí que a capa, deixa eu falar aqui da Existe capa. Existe alguma outra produção em Parnaíba voltada com esse teor aqui? Tem. Parnaíba existe, tem vários. Já foram lançados nesse contexto aí. Sim. Só que aqui ficou bem amplo para a pessoa, apesar de ser um tema específico, poderia escrever sobre o passado, presente e futuro, imaginar o futuro para Parnaíba, né? Então é bem amplo, né? Bem amplo. Ou seja, vai além da poesia falando da Parnaíba, né? Engloba aspectos turísticos. Sobre o delta, sobre ecossistema. Tudo relacionado ao nosso município, a Praia do Sal, por exemplo, que é muito... onde eu fiz a minha primeira poesia. Na verdade, eu tive a imaginação de escrever num dia que eu estava na Praia do Sal. Foi minha primeira poesia, quando eu cheguei em casa e botei no papel. Paulo, deixa eu te fazer uma outra pergunta, também relacionada a essa última produção que foi feita, né, idealizada por... Essa capa do Helder, né? As duas fotos, Helder Fontenelle, que é fotógrafo. O trabalho de animação foi feito pelo Pedro, né? Sim, continua sendo ele. E esse texto do Helder também, Helder Fontenelle. Isso eu convidei ele para participar do livro com esse texto e as fotos. Não é porque eu participei não, mas é um livro muito bonito, bem produzido. Inclusive recomendo que vocês adquiram esse tem. Banca do Louro, tá? E aqui nesse gabinete também, todos os livros estão aqui. E aqui também no gabinete leitura, local, a vida do presidente Vargas. Essa gravação, esse bate-papo com o Paulo Couto. Eu vou te fazer uma pergunta agora impertinente em relação a toda essa produção sua, envolvendo tudo que nós falamos aqui, voltado para o universo literário, de produção de livros, de antologias, de coletâneas, etc. Na sua opinião, na sua concepção, o que pode ser feito ainda, ou se é que ainda vai ser feito, né, envolvendo todo, por exemplo, a questão do grupo que você está à frente, que é o grupo do Clube dos Poetas Mortais, e outros que aqui existem. O que pode ser feito no sentido de incentivar novos escritores, de consolidar, por que não dizer dessa forma, a produção literária e de escritores que está sendo feita, que existe na cidade de Parnaíba? Bom, com relação ao clube,
como eu já falei, está apto para participar de editais. Eu acho que se a gente conseguisse a aprovação de um projeto já seria um bom começo para a gente ter o dinheiro e aplicar envolvendo mais pessoas, né? Eu acredito que dá para envolver muita gente com dinheiro, como por exemplo, a Fátima Castelo Branco, ela conseguiu através a nível nacional, edital também. E o edital foi aprovado e estava fazendo todo mês um sarau, né? É por aí. Uma coisa que eu já falei até em reunião antes de ontem, conversando com pessoas daqui da academia, eu faço parte da Academia Peões de Cultura, na diretoria, conversando com o Gregório Neto, com o Helder Fontinelli e com o Fernando Castro. Uma coisa que eu falo, falando da revista, é que nós já estamos no segundo número e essa revista não foi levada para as universidades, para as escolas em nível médio, principalmente. É uma coisa que está faltando. Tem que juntar a galera, né, as pessoas, e chega numa escola, fala com a diretora, nós estamos aqui, e fazer a divulgação. Não é só esperar o que aconteça anualmente um Salipa, por exemplo. É uma coisa muito restrita. É uma vez só no ano. Né? E ele fica, o Salipa foi aonde? Foi na UFDPA, né? No auditório do lado de fora, a venda dos livros, que eu achei muito ruim aquilo ali, o espaço, aquela banquinha ali e tal. Por que não voltam a fazer no Porto das Barcas como antigamente, que era um espaço bem maior, com os estandes e tudo, né? Além de atrair um pouco maior, fazer com que exatamente, não estar necessariamente nesses ambientes acadêmicos. Isso, porque só quem é que estava mais lá? Os estudantes da própria UFDPA e os outros. Nós somos uma cidade universitária, que só tem quantas universidades, faculdades aqui nós temos? Muitas. É uma cidade que quer dizer que essas pessoas. Por exemplo, este gabinete aqui, que não é, ele é o quê? Ele é muita coisa. Ele é livraria, ele é sebo, ele tem esse acervo aqui de mais de 10 mil títulos, que eu sei, né? É um local para eventos, nós estamos fazendo aqui uma gravação, é usado para isso, né, também, e é sede da Academia Peões de Cultura, mas é pouco frequentado, pouquíssimo frequentado, né? E a gente sabe que um dos fatores que dificulta mais ainda esse acesso, da qual a gente está aqui debatendo, levando à tona, né, essa discussão, é o fato de a gente estar vivendo num mundo extremamente informatizado, né, na era da tecnologia. Exato, isso aí Quero mais ler, não quero mais escrever nada. Isso aí mais ainda, né? Você falou tudo agora, mas enquanto... É uma concorrência desleal. Mas, Paulo, você Mas eu não vou deixar de fazer isso. Claro, nem deve, obviamente que não. Não vou deixar de fazer. A intenção do programa também é essa, trazer pessoas como você, que tem esse compromisso, tem essa garra vamos dizer assim, de permanecer produzindo, de continuar produzindo, né? Levando um livro físico, né? Sim. A produção física para as pessoas que realmente queiram, têm interesse, né, em ingressar, em se aprofundar, em mergulhar, por que não dizer assim, nesse universo literário. Mas, enfim, enquanto à frente do Clube dos Poetas Mortais existe uma pretensão, ou já passou pela sua cabeça, ou já foi assim, debatido, ou sei lá, pensado, cara, agora vamos fazer algo mais voltado para o social, do tipo levar, por exemplo, uma amostra dessa quando for ter um lançamento para uma periferia, coisa do tipo? Tive duas ideias. Uma delas seria um jornal informativo cultural. Mas aí não conseguimos apoio, né, patrocínio, e está engavetada essa ideia. Mas essa que eu vou falar agora tem mais a ver com o que você falou. Como levar para a periferia? Sim, tem uma ideia que eu tive, falei até com o Arlindo Leão, na época ainda era superintendente de cultura aqui de Parnaíba, e disse que não tinha dinheiro. Tudo bem. Mas a ideia qual é? A ideia é fazer uma feira de livros novos e usados, cada semana em um bairro diferente. Mas toda semana um bairro diferente. Livros novos e usados. Mas aí teria que ter o aparato, teria que ter a polícia, questão de segurança, teria que ter uma estrutura, né, para poder funcionar isso. Uma estrutura exatamente com mesas, cadeiras, com a barraquinha. Se for no inverno, tem que ter não pode ser
Assim, Mas isso é algo que você, assim, passa pela tua cabeça, tem vontade de implementar? claro, fazer tudo isso? mas desde que eu tenha Legal. como, né? Poderia ser até se eu conseguisse fazer um projeto com essa ideia e conseguir o dinheiro, a verba. É importante também falar o seguinte, viu, Paulo, que apesar de toda essa massificação da tecnologia, das inteligências artificiais, enfim, mas a gente sabe, né, nós sabemos que ainda existem pessoas que têm interesse em escrever livros e publicar e tal, né, principalmente jovens, né? Vou dar um exemplo aqui, vou citar o Cláudio Ciarlin, que é professor, ele inclusive faz muita produção com os alunos dele, né? Sim, eu sei. Que é um trabalho bem legal, né? E, Professor de inclusive, história. isso, né? Eu Sim. digo que eu acompanho, né? Algumas coisas que ele produz nesse sentido. Também acompanho, né? também E a gente consegue, o trabalho né? dele. Eu acho que a gente ainda consegue, vamos dizer assim, resgatar ou salvar, entre aspas, né? Essas pessoas que ainda têm interesse, né? Pela escrita, pela produção literária, enfim. E daí vai surgir um novo escritor, um jornalista. Claro. Quanto mais cedo começar, melhor. Exatamente. Assim, além dos livros, o que atrai as pessoas? Diga assim, tem que ter música e se tiver comida, bebida, melhor ainda, né? Claro. Então, num evento desse, se você botar só os livros, o que a gente vai aparecer, vazio, com certeza, né? Meu querido Paulo Couto, foi um prazer enorme conversar com você. Igualmente, viu? Obrigado pela oportunidade. Está chegando ao final. Eu queria que você falasse aí algo que você julga ser necessário para o nosso telespectador, né? Enquanto escritor, produtor, participou de toda aquela geração ali do jornal local, né, década de 70, acompanhou vários fatos históricos, inclusive através do seu pai, que é um dos vistos da nossa cidade. Sim. Eu queria que você deixasse uma mensagem contextualizando, né, toda essa sua trajetória, envolvendo o clube da qual você está à frente, tem produzido um material significativo, inclusive já está agora né, encaminhando a produção do Seleta, que já é até a quarta edição, né? Quarta edição. Esse ano ainda sai? Esse ano. Sai, tem que sair antes de junho. Legal. Deus quiser, vai sair antes de junho o lançamento. Na galera que está envolvida na produção para acelerar a produção. O pior que é duro, né, pessoal? Faz parte. Mas diga aí, encerre aí falando algo que você julga ser necessário salutar para o nosso telespectador. Eu penso muito nos jovens, né? Eu penso muito nos jovens. Eu só imagino assim, que eles participassem mais de todos os eventos culturais, podendo ser de teatro, cinema, o que for, na vida do país, cultural do país, não só de Parnaíba, Piauí, nossos escritores e tantos outros, né? Participarem de forma a conhecer, por exemplo, este local. A Parnaíba tem academias, Teresina e outras academias, tem os eventos, de vez em quando tem lançamento de livros, tem o Teatro Saraiva. O nosso teatro é só o Teatro Saraiva, não é? Então, é só isso que eu queria, a minha mensagem é essa. É importante falar também o seguinte, só para complementar aí a tua colocação, quando você falou da academia, a Academia Parnaibana de Letras ultimamente tem mudado muito, né, a sua mentalidade no sentido de produzir mais, né? Produzir e também tirar um pouco daquele conservadorismo e tal, né? Sim, também claro, sim, com certeza. Atrair novos escritores, né? E também meio que se adaptar a esses novos tempos, né? Também, é verdade. É importante, né? Não ficar aquela coisa muito fechada. Né? Não deve, de jeito nenhum. Paulo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, assistam aí, deixa seu like, compartilhe, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo a minha chave Pix, você que pode e deve ajudar o canal para que a gente possa trazer mais produções como essa para você, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.